Pessoal, vamos lá? Vamos iniciar nosso webinar aqui. Primeiro, antes de mais nada, muito obrigado aí, pessoal, pela disponibilidade de vocês para estar participando de mais um webinar aqui da Shield. Antes de eu passar a palavra para os nossos colegas aqui, eu sou Gabriel, sou gerente de engenharia aqui da Shield, sou responsável pela parte de pré-venda e pós, né, na parte de implantação de soluções de segurança e algumas das principais soluções que a gente tem aqui no portfólio. Falar um pouquinho da Shield, né? A Shield é uma empresa relativamente nova aí nessa parte de consultoria, de revenda, de soluções de fabricantes. A gente começou em 2018 essa caminhada com o outsourcing de um fabricante que era a McAfee. E por meados de 2019, 2020, foi meio que um divisor de águas para a gente, porque com a compra da Symantec pela Broadcom, a Broadcom adotou uma nova postura, né, de atender principalmente as empresas gigantes, vou falar assim, e acabou que a gente viu uma oportunidade para os clientes desassistidos também, com a Symantec, da gente contratar esse Symantec, então a gente fez outsourcing de Symantec também. E uma dessas pessoas foi o Vitor, que hoje é nosso sócio-presidente, e ele veio com uma nova pegada de fazer parcerias, né? Hoje a gente tem um portfólio muito grande de parceiros, e um desses parceiros é a Camai, que está aqui junto com a gente, é um dos parceiros foco, onde está comigo aqui o Leonardo Lassif, que é nosso gerente do time de Zero Trust, né, de pré-vendas, e o Luiz também, que é engenheiro de pré-vendas, que está aqui junto com a gente. Hoje a gente vai falar de um assunto, né, de dois pilares, né, que a gente vai falar sobre a segurança em UAF e segurança em APIs, tá? Então, vou passar a palavra para o Nassif e para o Luiz, mas de antemão, de novo, agradeço o tempo, a disponibilidade de vocês. A qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat aqui para a gente. E depois, no final, a gente vai também deixar uma pesquisa para vocês de satisfação, com o intuito de vocês criticarem, sugerirem como que a gente possa melhorar os nossos webinars daqui para frente, tá? Esse webinar está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Nassif, Luiz, o show é com vocês. Qualquer coisa, a gente vai trocando uma bola aqui, fazendo uma bola dividida, tá bom? Maravilha. Bom dia, pessoal. Obrigado pela disponibilidade de todos aqui hoje. Como aqui o público é aberto, tá? Eu vou gastar aqui uns 2 minutos para falar um pouco mais quem é a Akamai, tá? A Akamai, a gente gosta de brincar que é a gigante desconhecida, né? Porque não é um nome que aparece muito na mídia, como Microsoft, AWS, dentre outros, tá? Mas a gente gosta de falar que a Akamai, ela trafega diariamente 30% do tráfego internet. Então, se você acessou um banco hoje, fez um Pix, jogou algum jogo online, viu algum vídeo on demand, né? Provavelmente você usou a Akamai sem saber. Então, está bem disperso em vários setores, entrega de conteúdo, mídia, segurança e principalmente a segurança de APIs, que é o que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala um pouco sobre segurança de APIs, o que o mercado vê, tá? Um aumento considerável. Então, ano após ano, a gente vê que o número de ataques voltados a APIs só aumenta, e principalmente aumenta de maneira exponencial. Então, em 2023 aqui, a gente tem um dado que 29% dos cyberataques tiveram APIs como alvo. Então, aqui é uma postagem do CISO Advisor, tem aqui o link depois para quem quiser ir atrás e ler por completo. Mas o que é mais importante é que em 2024 o Gartner vê um aumento significativo. Então, 2023 já foi grande, 2024 vai ser maior ainda. Por que isso é um risco muito importante para as empresas? Porque 31% do tráfego web são APIs. Então, todo mundo usa API. Todo mundo, para comunicar um sistema A com um sistema B, usa uma API, ou seja, uma API interna, ou seja, uma API externa publicada ao mundo. É um vetor muito grande. O que a Akamai traz para a mesa quando a gente fala de proteção? Principalmente a parte de visibilidade, tá? Como eu comentei lá atrás, 30% do tráfego internet passa pela Akamai.
Então, a gente sabe muito bem o que é um ataque Zero Day, o que é um ataque de WASP Top 10 para as APIs, e isso vem com uma dispersão muito grande. Então, a gente fala aqui, no mundo, cerca de 360 mil servidores. No Brasil, cerca de 8 mil. Então, a gente consegue estar próximo do cliente, seja ele em qualquer região do Brasil, seja ele praticamente qualquer região do mundo, tá? E qual que é o nosso intuito com isso? Basicamente, nessa arquitetura, tendo aqui a origem de vocês, por exemplo, um servidor on-premise, uma região cloud, e o seu usuário final, seu destino, seja ele um app mobile, seja ele um computador, a Akamai consegue estar próxima deles. Então, conseguimos estar próximos da sua origem e do seu destino com um salto de distância, então um hop de distância na maioria das vezes. Com isso, a gente consegue entregar aqui a maior rota. Então, é uma rota que vai ser acelerada quando a gente fala de APIs. E APIs como Pix, APIs que são importantes para o negócio, ter velocidade é algo muito importante. Então, a gente também faz essa questão de roteamento, tá? Então, a rota mais rápida e temos outras duas aqui que geralmente a gente faz uma corrida para ver a mais performática. Se uma cair, temos a outra. Então, além de velocidade, temos aqui redundância. Falando agora um pouco mais sobre o nosso produto de proteção, nosso WAP ou nosso WAF, né, que era o termo mais antigo que a internet cunhou aí. O nosso produto chama App and API Protector, tá? Ele é um produto que ele vem sendo moldado com o decorrer do tempo. Então, é um produto que nasceu nos primórdios ali da internet e foi sendo adicionado a novas features, novas funcionalidades com base no que a gente viu de novos ataques. Então, a gente percebeu que os robôs estão mais presentes na internet. Adicionamos ali uma proteção contra robôs. Questão de APIs. Não tenho visibilidade das APIs. Também colocamos aqui parte de machine learning, não é algo novo para a gente. Sei que IA é uma coisa que está aqui nas notícias, né? Mas é uma coisa que a Akamai vem usando há muito tempo. Então, essa análise heurística, essa análise mais completa, usando machine learning, é algo que a gente vem usando há muito tempo, tá? Não é nenhuma novidade. É também uma plataforma que é montada e voltada para desenvolvimento. Então, você pode usar um CLI, uma API, um Terraform, para fazer todo esse deploy. Então, acaba sendo muito ágil para o seu usuário final usar e configurar aqui as soluções da Akamai. Falando um pouco das defesas, tá? Nosso produto, como eu comentei, ele vem agregando novas funcionalidades, tá? Mas a primeira delas é o bloqueio de tráfego, que não é tradicional na internet, porta 80, porta 443. Nosso intuito com a nossa rede de entrega de conteúdo, CDN, e nosso WAP, nosso WAF, é proteger tráfego web puro, tá? Por isso a gente se limita a essas portas até para não permitir qualquer tipo de tráfego, tá? A gente também faz a proteção de DDoS e Rate Limiting. Para quem é um pouquinho mais técnico, a gente está falando aqui de camadas 6 e 7 do modelo OSI, tá? Então, eu consigo setar ali qual que é a minha base de tráfego, de consumo da minha API. Então, por exemplo, a API X aqui, posso consumir 10 requisições por segundo, 20 requisições por segundo. Então, eu trato dessa maneira. Qual que é o normal? Caso passe tudo normal, eu bloqueio. Caso não passe, eu deixo passar. Então, o DDoS camada alta, camada de aplicação, é parado aqui. E o que é mais legal? É parado na nossa borda Akamai. Então, a origem de vocês, no seu servidor on-premise, a sua cloud não é impactada, porque a gente não vai trafegar esse tráfego malicioso pela nossa rede. Inclusive, até vocês não são cobrados por isso. A Akamai só vai cobrar aqui o que é tráfego limpo, tá? Então, DDoS massivo, vocês não vão ter preocupação, tá? Em questão de custo. Temos também aqui os controles de ameaças em Zero Day, tá? Então, de novo, camada de aplicação. Então, toda aquela inteligência da Akamai, 360 mil servidores no mundo, 8 mil no Brasil, elas entram aqui. Então, a gente conhece muito bem a rede. Um Zero Day da Rússia, da China, por exemplo, né? São países ali que estão na mídia, a gente consegue replicar para todos os nossos clientes, não importa em que lugar do globo. Temos também a questão de proteções de API, tá? Como a gente protege as APIs, como a gente entende como elas são requisitadas, tá? A gente vai abrir um pouco mais esse leque de APIs na Akamai, só que o produto inicial aqui, que é o WAP, já faz uma boa cobertura disso, tá? Temos a parte de IP Reputation, reputação do cliente. Como que eu sei se aquele cliente, aquele IP, ele é ou não malicioso, ele não é ou não conhecido por aplicar um phishing, um malware e assim por diante. Então, também vem com a inteligência da Akamai.
A proteção de bot, então a gente consegue gerenciar os robôs que trafegam no seu site, tá? Ou na sua API. Por incrível que pareça, robôs, os bots, é boa parte do tráfego internet, então muita coisa aqui é automatizada e muita coisa desse tráfego pode não ser interessante para a companhia. É um robô de um concorrente, é um robô, por exemplo, de social media, indexador de busca, e você com a Akamai pode gerenciar isso e fazer esse bloqueio se for necessário, tá? Nem todo bot é malicioso, mas se vocês quiserem bloquear, vocês têm essa oportunidade de maneira bem simples, bem sucinta. Falando, os dois próximos pontos são sobre entrega de conteúdo, CDN, tá? Então, a Akamai entende que não é somente você proteger, mas também acelerar a entrega. Então, offload dos servidores. Então, eu consigo fazer o que a gente chama de cache. O que seria isso? Em vez de eu buscar no seu site, na sua origem, no seu servidor, na sua cloud, os arquivos mais comuns, imagem, vídeo, arquivos de HTML, CSS, por exemplo, a gente consegue ter uma cópia desses arquivos no servidor de bordo da Akamai. Então, em vez de trafegar para a sua origem, eu busco mais próximo. Então, um usuário, por exemplo, no norte do Brasil, consegue pegar as imagens no servidor que fica no norte do Brasil. Não tem que, por exemplo, trafegar para a origem de vocês, vamos supor que está no sul. Você ganha um ganho de performance muito grande, ainda mais quando a gente fala aqui de conteúdos grandes, como imagem, vídeo, dentre outros, tá? E para finalizar aqui, a proteção contra ataques nos servidores de origem, né? Então a gente vai falar, olha, os servidores Akamai que falam com a sua origem é essa lista, esse bloco aqui de IPs. O resto vocês podem bloquear. É um bloqueio muito mais do firewall, tá? Mas ter esse whitelist é importante. Não adianta a gente parar todos os ataques da nossa borda se por um acaso o atacante descobriu o IP da sua origem. Então por isso que essa proteção existe. Como eu comentei, nosso sistema, nosso produto trabalha com Machine Learning, então a gente tem aqui o que a gente chama de ASE, a Akamai é cheia das siglas, né? Que basicamente vai trabalhar com a parte de automação e sugestão de configurações. Então, tem cliente nosso que deixa no modo automático, então a própria ferramenta ela vai trabalhando usando Machine Learning aqui para aplicar a segurança. Então, olha, troque isso aqui, essa regra, faça uma exceção para tal regra, e ela faz sozinha. Ou tem o modo manual, que ela sugere, tem uma telinha ali que fala, ó, sugestão, faça isso. E aí os usuários, os administradores acabam alterando, tá? Temos cliente grande, inclusive, tem automático, tem manual, então depende um pouco da companhia, tá? Eu falei muito dos dados, tá? Então a gente tem basicamente 9 petabytes de dados, tá? Um número muito expressivo, tá? Vem toda aquela história que eu comentei atrás, o tráfego internet, 30%. E por fim aqui, o que ajuda a nossa inteligência é os especialistas. Então a Akamai tem cerca de 400 especialistas em caçar ameaças. São times técnicos que são específicos para isso. Entender o que é uma ameaça web e transcrever isso para a ferramenta para permitir essa proteção de maneira tão heurística, de maneira tão completa, tá? Falando agora dos bots, como eu comentei, o tráfego de robôs ele é muito grande, tá? Boa parte do tráfego web é feito por robôs, então nada mais justo que a nossa solução ter esse gerenciamento. Eu falei um pouco já atrás, tá? Então não vou repetir muito aqui, mas a ideia é que vocês tenham o controle dos robôs. Vocês entendam o que é um robô que vocês querem, que é interessante, um robô de marketplace, um robô de parceiro, um robô interno. O que é um robô de mercado, tá? Um robô como o robô, por exemplo, do Google aí para indexador de busca, um robô de social media do Facebook, dentre outros, tá? Que vocês podem querer ou não na sua companhia. E aí depois, o que é um robô que é uma ameaça, tá? É um robô que vai falsificar um browser, que vai falsificar uma versão do Chrome, uma assinatura do Firefox, dentre outros, tá? Então é o que a gente chama aqui de anomalia de requisição. São robôs que tentam ali simular um ser humano de maneira básica, tá? Isso tudo, vocês perceberam que é meio que um funil, né? Vocês vão afunilando o tráfego até que no final do funil esteja o tráfego limpo, que de fato é um ser humano que vai acessar o site. E vocês vão poder gastar recursos computacionais, né, da sua origem, da sua cloud, do seu servidor on-premises, para o que realmente importa, que é o usuário, que é o que traz ali valor para a companhia, e não um robô ali querendo fazer um data scraping, por exemplo, tá? Bom, eu falei bastante do produto aqui, nosso WAF, nosso WAP. Ele tem várias vertentes que podem ser adicionadas. Então, por exemplo, eu quero falar de robôs avançados. Robôs que simulam um ser humano. Robô que mexe o mouse, que teca no teclado, que simula um touch no celular. Para isso, a gente tem o Bot Manager, que é uma solução que é reconhecida no Gartner como líder, tá? Então, está no topo
aí do Gartner para esse fim. Então, uma solução para a detecção de robôs avançados. Se eu quiser falar de account takeover, eu tenho o Account Protector para isso. Ele trabalha junto com a parte do Bot Manager, e a ideia dele é evitar que uma credencial vazada, então, geralmente, a gente tem a lista de credenciais vazada, da Dark Web, da Deep Web, que seja, um robô testa essas credenciais, então vai testando usuário e senha. O que ele vê que funciona, ele manda para o atacante, geralmente uma pessoa, que então faz esse exploit, né? Acessa a conta, pega o cartão, pega o endereço e assim por diante. Então, um Account Protector entra nesse ponto. Como é que eu verifico se o atacante está acessando uma máquina estranha, que não é comum para o usuário, de um país estranho, se acessou várias contas da mesma máquina, e toda uma outra análise heurística, tá? Que entra junto com o Account Protector, tá? Então, esse é o intuito dele, prevenir contra abuso de credencial, contra Account Takeover, né? Que é a buzzword aí do mercado. Posso também falar de PCI 4.0, que vai entrar em março do ano que vem. Então, vai ter essa regulamentação nova. Existem alguns outros pontos que as empresas que transacionam cartão de crédito vão ter que atender. A Akamai tem um produto para isso, tá? Que vai focar no script, principalmente script de terceiros, tá? Para garantir que ele não está transacionando cartão ou extraviando dado, tá? E, por fim, temos a parte de ataques avançados para APIs. Então, como é que eu forneço uma visibilidade mais granular? Como é que eu verifico no detalhe como a API está sendo usada, como a API foi montada, como é que ela funciona por baixo do capô, inclusive dando sugestões, né, e avisos para o time de desenvolvimento. Se essa API aqui tem um risco alto, tem um risco baixo. Para isso, a gente tem o API Security, é o que a gente vai entrar agora nos próximos slides. Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, obrigado pela presença e vamos falar um pouco sobre a API. Bom, assim, acho que o aumento de uso, né, de APIs em aplicações modernas, aplicações web, aplicações móveis, até mesmo microserviço, né, já que muitos deles são baseados totalmente em API, todo mundo sabe, né, eles têm sido bons para os negócios. Mas, no final do dia, ele acaba sendo um pesadelo muito grande para as equipes de segurança. Por quê? Porque as equipes agora, além, né, da tarefa de proteger os aplicativos, das tarefas do dia a dia, tem a tarefa também de proteger milhares de APIs que acabam existindo, que estão surgindo dentro da organização, né? E você, né, defender contra, por exemplo, vulnerabilidades de API, como aquelas que estão na lista da OASP Top 10, né, OASP API Top 10, tem um potencial muito grande de deixar o seu negócio bem mais lento, né? Por quê? Porque dá muito trabalho, né? Então, você fazer esse tipo de análise de vulnerabilidade em cima de APIs, por exemplo, dando um exemplo, né, é algo que ele demanda bastante tempo, né? E quando a gente pega isso, né, e coloca, né, em contrapartida a velocidade com que novas APIs vão sendo disponibilizadas dentro da organização, a matemática ela não é, 2 mais 2 não é igual a 4, né? Então, e se a gente somar ainda, né, para dar mais complexidade, né, a falta de pessoas, né, de profissionais que existem nas equipes de segurança, essa complexidade, né, esse número ele vai ficando cada vez mais difícil de atingir uma matemática que funcione, né? Então, se a gente for pensar um pouquinho, né, de alguns dos desafios relacionados à questão de API, a gente pode falar, por exemplo, né, questões de proteção contra a fraude ou, na verdade, né, o abuso da lógica de negócio, né? Como é que eu faço essa proteção contra a fraude ou abuso da lógica de negócio? Né, o abuso de autenticação, né, como o Luiz falou, né, questão de Deep Web, credenciais que foram vazadas, né? Então, isso normalmente é utilizado para fazer abuso de autenticação e autorização, né? Então, quando a gente fala de autenticação, a gente fala de autenticação e autorização, tá? A capacidade, né, de enfrentar os desafios relacionados ao crescimento, né, a velocidade com que a quantidade de APIs cresce, visibilidade, acho que principalmente visibilidade, né, você ter visibilidade, você conhecer aquilo que você tem dentro da sua organização, né, no momento mais rápido possível, porque se você não conhece, você não tem visibilidade, aquela API ela pode ser o principal caminho de ataque aí de um
um atacante, né? A exposição de dados sensíveis, não vou falar de LGPD aqui, mas é algo que tem que ser levado em consideração. E acho que, por último, o custo computacional, né? E aí, por que eu botei o custo nessa lista, né? Acho que fazendo um link com o que o Luiz falou, a gente tem que lembrar que a maioria do tráfego de API ele não é cacheável, né? Você não tem como fazer cache disso. E esse, né, esse tipo de tráfego, ele carrega o fator de recurso computacional. Imagina que, por exemplo, você tenha uma botnet ou um ataque de DDoS aí, sendo realizado contra as suas APIs, né, contra o seu gateway de API. Se a sua infraestrutura ela tiver recebendo, atendendo a essas solicitações, né, aceitando essas solicitações, você vai gastar ciclo de CPU. E imagina que seu gateway de API, sua aplicação, ela está na nuvem, né? Você está gastando muito dinheiro para estar aceitando comunicações que são inválidas, né, que são um lixo para você, né? Então, diante disso tudo, né, de tudo que está apresentando nesse slide, o que a gente percebe é que algo que deveria ser benéfico, né, ele pode se tornar um grande vilão financeiro para a sua empresa, tá? E aí, para a gente poder contextualizar um pouquinho de como é que é a infraestrutura de API, podia passar, Luiz, por favor? Próximo slide. Né, para quem não está muito familiarizado com o tema, né, mas basicamente, né, a gente tem dois tipos de APIs, tá, pessoal? As APIs que são aquelas que a gente chama de leste-oeste, que estão dentro da sua organização, ou seja, aplicações dentro da sua organização que fazem, né, comunicações via API com outras aplicações dentro do seu data center também, tá? Então, essas são menos problemáticas, digamos assim, né, são aquelas que a gente acaba não dando tanta atenção, não tem tanto problema, né, apesar de cada caso é um caso, né? Tem para algumas empresas, algumas organizações, essas APIs, elas são as mais importantes, mas a gente tem as APIs Norte-Sul, né? Que são aquelas que são disponibilizadas para o mundo exterior, né? Então, essas é que normalmente elas têm um foco muito grande quando a gente pensa em segurança, tá? E aí, se você puder passar, Luiz, para o próximo slide, o que a gente costuma olhar e entender, né, nas organizações, quando a gente está conversando sobre APIs, é que o modelo de segurança que são aplicados para as APIs, normalmente é um modelo tradicional, né, aquele modelo mais antigo, ou seja, eu protejo a borda, somente a borda, e depois, tudo que está acontecendo dentro da minha organização, eu não vejo tanto problema assim, ou seja, eu garanto que tá seguro, tá? Então a gente normalmente quando a gente olha, né, para as estruturas de segurança de APIs das organizações, o que a gente vê, né, é que as empresas normalmente têm algum tipo de WAF, tem alguma solução de proteção contra DDoS, às vezes da Akamai, às vezes não, tá? Tem alguma solução ali de cloud security que faz né, uma análise da questão de segurança da infraestrutura, né, de nuvem. E, né, você tem ali o seu API Gateway, que está cuidando da questão de autenticação e autorização, tá? O que eu quero dizer aqui, né? Imagina que um usuário, um parceiro de negócio, ou uma outra empresa, ela parte, né, desse usuário, desse seu parceiro, uma comunicação que ela é uma comunicação maliciosa, né? Então, lá da origem está vindo uma comunicação maliciosa. O que vai acontecer quando essa comunicação chegar nas suas proteções? Ela vai ser bloqueada. Então, quando ela bater no seu AF, no seu app, na sua proteção, na sua mitigação de bot, ela vai ser bloqueada, tá? E isso, ok, resolve uma parte do problema, tá? O problema, né, maior que a gente percebe hoje em dia é quando essa comunicação ela vem da origem, ela não é uma comunicação maliciosa, tá? E muitas das vezes ela é uma comunicação que ela possui uma autenticação válida, possui um token de autenticação válido e tem uma autorização, ou seja, ela passa pelos seus controles de borda e ela passa pelo seu API Gateway e ela entra dentro da sua estrutura, tá? Uma vez que ela entra dentro da sua estrutura, o que pode acontecer, né? Pode haver alterações, né, de cabeçalho dessas comunicações de API para que você tenha, por exemplo, uma fraude, para que você tenha um acesso não autorizado a dados, né, a informações dentro da organização, ou até mesmo, né, o roubo de informação. Então, recentemente, a gente estava conversando com um cliente, por exemplo, onde ele estava sofrendo, né, digamos assim, uma tentativa de ataque, né? Não vou comentar muitos detalhes, porque, né, senão a gente acaba ligando o mercado, que tipo de mercado que era,
mas basicamente, né, da origem, era uma origem autenticada e autorizada, então era alguém que deveria realmente ter acesso ao sistema, mas o usuário em si, ele era um usuário malicioso, tá? Ele é um usuário que ele sabia o que ele estava fazendo e ele tinha, né, uma função de coleta de dados, tá? Então, basicamente, o que ele fez, ele possuía uma lista, né, de um validador, né, da informação que ele queria, e com esse validador, ele conseguiria pegar mais informações do usuário, né? Então, sei lá, data de nascimento, endereço, informações que são informações importantes de PII, né, informações pessoais. Tá? E o que ele fez? Sabendo, né, que essa organização ela já tinha esses controles externos, inclusive o controle de rate limit, que o Luiz chegou a comentar, ele não colocou, né, ele criou um script, mas ele não botou esse script para fazer um ataque em massa, né, fazer conexões em massa dentro da organização. A cada 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, era um tempo randômico, ele fazia uma conexão nova dentro da estrutura e testava, né, um desses validadores para ver se esse validador retornava uma informação que ele queria roubar. E isso, né, nos olhos da equipe de segurança, é muito difícil detectar, porque parece um comportamento normal. Né? Então, a gente tem esse caso, tem um outro caso também, ficou famoso, porque esse ficou público, mas eu também não vou comentar, mas ele ficou público há alguns anos atrás, onde o validador ele era um número sequencial. Né? Então, o que aconteceu? Né? Uma vez que alguém identificou, né, que o validador era um número sequencial, ele montou um script também para fazer essas conexões, também com tempos, né, não dessa forma randômica, não tão planejado dessa forma, mas que ele não fazia uma conexão em massa muito grande dentro da estrutura. E ele ia testando número a número em sequência para ir coletando informações de contrato. Tá? Nesse caso, era o contrato do cliente. Então, ele conseguia capturar o contrato do cliente. Esse contrato é o contrato que o cliente tinha com essa organização. Tá? Então, o que a gente está trazendo, né, para o mercado hoje além do que o Luiz falou agora, que é trazer uma melhoria nessa proteção de borda para vocês, é começar a olhar para dentro da estrutura também e ter mais informações, mais visibilidade do que está acontecendo e principalmente poder tomar ações para alguns casos que não são casos de um ataque malicioso vindo da origem, né? Um SQL injection, algo parecido com isso. Tá? Próximo slide, por favor, Luiz. Então, quais são os principais problemas que a gente vê, né, em relação às APIs hoje em dia? Né? O primeiro deles é a questão de Shadow API, né, que são as APIs que você não conhece. Então, se você não conhece, você não tem inventário disso, ou é uma API zumbi, né, que foi esquecida, ou é algum tipo de legado, isso pode ser, né, uma porta de entrada para um ataque dentro da sua estrutura. Tá? Pode passar, Luiz, por favor. O segundo ponto são as APIs vulneráveis. Né? Então, na concepção da construção da API, ela já traz algum tipo de vulnerabilidade. Né? E como é que você faz para entender e identificar essas vulnerabilidades o mais rápido possível para que antes de talvez entrar em produção, ou quando, né, essa API ela entra em produção, num momento muito rápido, você consiga identificar isso e pedir para que essa vulnerabilidade seja corrigida. Tá? E por último, né, a questão de abuso. Né? Então, questões de fraude, filtração de dados, ter uma análise comportamental, né? Entender como é que aquela API ela se comporta, né? Ou como os usuários se comportam consumindo aquela sua API, para que você possa tomar ações assim que você identifica que um possível desvio de comportamento está acontecendo. Né? Então vamos explorar cada um deles, né? Falando primeiro, né, o que a gente traz de benefício, né, dentro da nossa solução. Então, para a questão de Shadow API, a gente traz a questão de descoberta contínua do que existe dentro da sua estrutura. Tá? Como é que funciona isso? Pode passar? Tá? A gente se integra, a nossa solução ela se integra com obviamente com todo o portfólio Akamai, né? Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Né? Então, para quem já é cliente Akamai, simplesmente apertar um botão, né, Luiz? Nada mais do que isso, né? 3 minutos o negócio está funcionando. Mas para quem não é cliente Akamai, a solução também se integra sem qualquer tipo de problema, tá? Com o quê? Com API Gateway, com outras CDNs, com proxy reverso, com AF. Então, ele se integra à estrutura que vocês já possuem hoje,
né? Para quê? Para que a gente possa, né, começar a entender tudo que está entrando e saindo de comunicação, principalmente, né, o tráfego norte-sul, da sua estrutura, e isso vai criando um inventário, né, dentro da sua organização, para que você comece a entender se você conhece todas as APIs, se você não conhece, se aquelas APIs elas são mapeadas, né, pela organização, se as APIs, né, elas possuem tráfego ou não possuem tráfego. Então, toda essa questão de visibilidade a gente traz com essa camada, né, de descoberta que a plataforma consegue entregar para vocês. Tá? Indo para o segundo ponto, né, a questão de API vulnerável, a plataforma ela faz toda uma auditoria de risco e, mais do que isso, faz toda uma questão de alertas de postura, né? Então, alertas de consumo das APIs. Tá? Então, dando alguns exemplos, né, eu busquei aqui da própria console da solução, quando isso tudo automaticamente, tá, pessoal? Basta a gente plugar, né, o ambiente de vocês dentro da plataforma, e entendendo o que está acontecendo dentro do ambiente de vocês, né, no consumo das APIs, a gente começa a identificar problemas, né? Então tem várias categorias, aqui tem alguns exemplos, né, de reuso de token, de data scrapping, do que está acontecendo em cada um dos endpoints do ambiente de vocês, tá? Então tudo isso vem para dentro da console, ele cria, né, um alerta, esse alerta ele tem mais do que só a descrição do problema, né, mas ele tem mais informações, ou seja, a gente pega uma informação que o nosso time, né, de especialistas, ele cria e mostra, né, para que talvez, né, quem está olhando essa console não é de segurança, e não sabe o que é um data scrapping, a gente explica, né, numa linguagem mais natural, digamos assim, o que seria um data scrapping e dá algumas recomendações do que deveria ser feito, tá? Vocês podem perceber que a gente define qual é a severidade, então baseado, obviamente, né, no impacto que aquilo pode ter para o negócio de vocês, a gente consegue trazer essa questão de severidade, e se vocês olharem ali, tem uma questão de label, né? Então vocês vão ver que tem uma aspa ali, eu vou expandir isso um pouquinho mais, mas toda a questão de vulnerabilidades baseadas no ASP Top 10, né, de API, a gente também já consegue identificar se existem esse tipo de problema, esses problemas dentro dos seus endpoints, e já traz isso automaticamente, já coloca etiquetas automaticamente para que vocês possam entender o que está acontecendo, as vulnerabilidades que existem no ambiente, e já possam tomar alguma ação corretiva com o time de DevOps. Tá? Você pode passar, Luiz? Então, quando a gente expande, né, por exemplo, um desses alertas, a gente tem todo o timeline do que aconteceu. Tá? Então, eu expandi aquele primeiro de data scrapping, e se vocês olharem, né, onde o Luiz está marcando ali com uma setinha, a gente tem todo o timeline do que vem acontecendo de consumo dessa sua API. Tá? E aí, em determinado momento, ele identifica, né, que um dos consumos, ele, né, se torna, ou parece ser um data scrapping, e ele apresenta essa informação para vocês. Mas, para quem é do time de segurança, né, para quem está analisando a ferramenta, ele consegue voltar no tempo e identificar todos os passos que foram acontecendo, né, ao longo de um tempo, e se outros ataques também aconteceram no mesmo endpoint, por exemplo, tá? Então, ali em cima, né, se vocês olharem ali perto do data scrapping, tem lá, acho que a API 3, API 4, né? Além disso, né, toda a parte de identificação também de conteúdo, né? Então, se eu tenho um PII, se eu tenho um telefone, um nome, um e-mail, tá? Então, a identificação do tipo, né, de conteúdo que é trafegado através dessa API, a gente traz também automaticamente para a console para que vocês possam buscar a informação da forma mais fácil e mais rápido possível. Tá? Por último, né, indo para o último grande desafio, é a questão de abuso, né, de APIs. Tá? Então, a plataforma ela faz uma análise comportamental, né? Então, ela identifica, né, com aquele timeline que eu que mostrei para vocês ali. Então, a gente armazena 30 dias, né, de todo o fluxo de dados, né, que acontece para cada um dos endpoints dentro da organização. E com esses 30 dias, a gente consegue aprender como é o consumo normal, né, ou a resposta normal que esse endpoint tem que dar numa requisição, as requisições que ela recebe, a origem, coisas desse tipo. Tá? Uma vez que a gente aprende, né, esse comportamento, qualquer desvio comportamental que aconteça nessa sua API,
a gente vai gerar um alerta para que vocês entendam o que está acontecendo. Então, por exemplo, né, digamos que alguém, pelo meu sotaque, vocês devem perceber que eu sou do Rio, né? Digamos que alguém fez um acesso, né? Um IP fez um acesso, um usuário autenticado, né? Ele fez um acesso de um IP do Rio de Janeiro. E 5 minutos depois ele tentou fazer o mesmo acesso dos Estados Unidos ou de São Paulo. Então, a gente consegue identificar, por exemplo, que é uma viagem, né? Um tempo de viagem impossível para isso acontecer. Né? Então, não é possível alguém que está no Rio fazer o mesmo acesso 5 minutos depois nos Estados Unidos, tá? E a gente cria, né, um alerta desse tipo para vocês, para que vocês possam tomar ações. E a plataforma Toma Ações, ela pode se integrar com outras plataformas dentro da sua organização, com SOAR ou com outras tecnologias que você possua dentro da sua organização, para que essas, né, tecnologias tomem algum tipo de ação automatizada, tá? Então, obviamente, né, já falando um pouquinho de futuro, né, essa integração está sendo construída com o nosso app, né? Então, bem em breve, né, acredito que ao longo desse ano ainda, uma ação que for identificada, né, gerada um alerta pela nossa plataforma de API Security, ela pode sim virar uma regra, por exemplo, de bloqueio automaticamente na nossa solução de WAP. Tá? Então, isso está sendo construído porque é um limiar muito tênue, né, entre você identificar alguma coisa e tomar uma ação de bloqueio, né, porque a gente está falando de API, eu posso quebrar o negócio. Quando a gente toma uma ação automatizada, por exemplo, e essa ação ela não é válida. Então, a gente está construindo isso com bastante carinho para que, como o Luiz falou, né, tem clientes hoje nossos que deixam o AF em modo automático, né, deixam o app, né, em modo automático. Então, a gente quer ter a mesmo nível de confiabilidade também para esse tipo de resposta, tá? Aí pode passar, Luiz, para o próximo, tá? E por último, pessoal, que eu acho que é o mais importante de todos pô, legal, você vai me gerar um monte de alerta, vai me gerar um monte de informação, mas será que meu time de segurança hoje ele está capacitado para entender esses alertas, né, e analisar os alertas e conseguir tomar uma ação de correção, né? Então, a gente sabe que algo muito novo, né? Digamos assim, é um domínio, né, da segurança da informação muito novo, e nem todas as empresas, elas possuem, né, ou uma pessoa ou uma equipe dedicada para cuidar de segurança de API, tá? Então, o que nós ofertamos, né? Nós ofertamos também um serviço, né, que nós chamamos, né, de Shadow Hunt, que ele faz isso para vocês, né? Então, é uma equipe dedicada somente a trabalhar com segurança de API e que ela fica analisando tudo que está acontecendo, né, dentro do seu ambiente. E uma vez que ela identifica que tem algum tipo de comportamento anômalo, algum tipo de ataque acontecendo no seu ambiente, ela consegue reportar isso para vocês de uma forma mais rápida, né, principalmente. O tempo é o que vale, né, a gente está sendo atacado, mas que também consiga traduzir para vocês, né, ou recomendar a vocês possíveis soluções para aquele tipo de problema, tá? Então, além de fazer essa parte de notificação de ameaça, ela também traz, né, toda uma questão de relatório, né, de ameaças que estão emergindo pelo mundo. Então, ataques que estão começando a surgir pelo mundo, a gente já traz essa informação para vocês, seja uma CVE, ou seja algum determinado tipo de ataque que algum grupo hacker está fazendo numa ação numa ação global, digamos assim, tá? A gente faz uma revisão mensal, né? Então a gente entrega essa revisão mensal para que você tenha um entendimento de tudo que foi passado, tudo que aconteceu através do nosso serviço Shadow Hunt ao longo de um mês, tá? Os alertas, né? Que é aquilo que eu acabei comentando, né? Então, uma vez que você está sendo atacado, ou que a gente identifica algum tipo de comportamento crítico dentro do seu ambiente, a gente dispara esse alerta imediatamente para o seu time, tá? Opa. E além disso, vocês conseguem também ter acesso aos nossos especialistas para poder entender mais, né? Então, talvez eu tenha que trazer o time de DevOps aqui para poder bater um papo, entender mais e conversar mais sobre aquele incidente ou sobre uma ameaça emergente. Então, o nosso time também está disponível para estar respondendo essas perguntas para a sua equipe, tá? Então, a ideia é que
Por mais que você não tenha um time de especialistas, nós ofertamos esse time de especialistas para vocês que vocês fiquem tranquilos e possam realmente somente usufruir da plataforma, tá? E, obviamente, se preocupar com incidentes que são críticos para o ambiente, tá? Como é que funciona a plataforma, né? Então, já falei bastante, né, da questões de características técnicas, mas basicamente como é que ela funciona, tá, pessoal? Então, você tem duas formas de funcionar, tá? Uma delas é quando você tem integração com a Akamai e quando você não tem. Quando você não tem, né, quando você não tem produtos Akamai, a gente tem o que a gente chama de API Security Node, tá? Então, basicamente, é um Virtual Appliance que ele é implementado dentro da sua estrutura, e esse Virtual Appliance ele vai se conectar nas ferramentais, né, que você já possui, no seu API Gateway, no seu CDN, no que você já possui, e é dali que ele vai coletar os dados e enviar esses dados para o nosso Data Lake. Tá? O que é importante comentar? A nossa ferramenta ela tem a questão de privacidade feita por design. Né? Então, assim, desde o momento zero da construção da ferramenta, a privacidade ela foi sempre levada muito a sério. Tá? Ou seja, todos os dados são tokenizados. Não é somente um ou outro dado, todos os dados são tokenizados. Então, todos os dados são enviados tokenizados e mantidos tokenizados dentro do nosso Data Lake. Tá? Por quê? Porque a gente não quer armazenar a sua informação de dados sensíveis, seu PII, o número do cartão de crédito. A gente não quer armazenar dentro do nosso Data Lake, não quer que você tenha a preocupação que essa sua informação está armazenada dentro do nosso Data Lake. Tá? Então, todos os dados são tokenizados com, né, o que a gente chama de um hash irreversível. Tá? Então, vocês podem ficar tranquilo que tudo que está armazenado no nosso Data Lake é criptografado. Tá? E aí, falando do Data Lake, é um diferencial nosso, né? Então, o nosso Data Lake, ele armazena, né, os últimos 30 dias de tudo que aconteceu, né, dentro do seu ambiente, e através desse Data Lake que a gente consegue ter toda uma análise comportamental, que a gente consegue ter a questão de investigação e threat hunting. Então, essa camada, né, de Data Lake, ela é muito importante para a gente, tá? Para vocês terem uma ideia, né, o time que a gente comprou uma empresa, né, obviamente, a gente comprou uma empresa chamada Neosec, que trouxe esse produto para o nosso portfólio. Mas o time que montou a Neosec, ele veio do mundo de XDR, né? Então, a plataforma de API, ela é como se fosse um XDR focada em API, tá? Esse foi o objetivo deles, tá? Então, quando você não é cliente Akamai, a gente tem a questão do API Security Node. Quando você é cliente Akamai, você já tem lá o AF, o AP, a gente tem o que nós chamamos de Native Connector. Tá? O que é o Native Connector? Basicamente, é um botão que você clica na sua console do AF e todo o tráfego ele é direcionado automaticamente para dentro da solução de API Security. Tá? Então, isso traz, né, um custo operacional muito baixo. Porque você não tem projeto de implementação, você não tem problema de performance. Por exemplo, se eu começo a tirar dados, né, fazer mirror de um load balancer interno, de um API gateway interno para jogar esse API Security Node, eu posso sim ter um impacto computacional ali na sua estrutura. Quando a gente está falando do Akamai Edge, você não tem mais esse problema, tá? Você não tem custo escondido, né? Então, que a gente fala custo escondido, imagina que o seu API Security Node ou imagina que o seu API Gateway está na nuvem. Você tem que tirar esse dado da nuvem para poder mover isso para a Akamai. Quando você já é cliente do nosso AF, por exemplo, você não tem esse tipo de custo, tá? E o que eu acho mais importante, né, é que hoje, né, a Akamai ela é o único vendor que consegue entregar uma solução completa para vocês, tá? Por que isso é importante? Imagina que você já tem um AF e vocês vão comprar uma solução de API Security agora. Tá? A solução de API Security ela tem que ser compatível com o AF que vocês têm. Só que daqui a 2 anos o teu AF vai vencer a licença, mas o teu API Security não. E você quer trocar o teu AF. Então agora o teu AF ele tem que ser compatível com a solução de API Security que você já possui. E aí você fica numa bola de neve toda vez que você tem que trocar uma ferramenta ou receber uma proposta, né, de um outro vendor, ou entender que tem um outro vendor que pode entregar mais funcionalidades para vocês, você tem esse problema sempre de um ter que ser compatibilizado com o outro. Quando você tem tudo isso de um único vendor,
contratualmente, financeiramente, né, e em questões de compatibilidade, tudo se encaixa sem qualquer tipo de problema. Tá? Já indo para o final da nossa apresentação, pessoal, só para a gente fazer um resumo, né, do que está incluído hoje na nossa solução de segurança de API. Primeiro, a questão, né, dos dados terem valor. Então, aquilo que eu falei para vocês, a questão de privacidade como por design, né, a gente garante que os dados que estão armazenados, eles estão tokenizados, estão criptografados, e a gente armazena isso por um período de tempo no nosso Data Lake para que seja possível fazer uma análise mais detalhada do que está acontecendo. Não só a gente fazer uma análise, mas vocês poderem também ter acesso a essa informação e terem essa visão do que aconteceu ao longo de 30 dias dentro da sua estrutura, tá? Por ter essa questão do Data Lake, né, a gente consegue ter uma detecção muito melhor, né? Então, por ter um tráfego de dados, né, uma massa de dados maior, de um período de tempo maior da sua estrutura, a gente consegue ter uma análise comportamental muito melhor, obviamente tudo baseado em machine learning e inteligência artificial, tá? O Shadow Hunt, né, que é nessa questão de serviço, né, de caça ameaça gerenciada, ele é único, né, então somente a Akamai entrega isso no mercado, né? Por quê? Porque só é possível tendo um data lake, né? Então, de novo, como nós possuímos um data lake próprio, a gente consegue entregar muito mais para os nossos clientes, tá? E para quem já é cliente Akamai, é mais fácil ainda, né? É um clique, está funcionando, tá? Então, você não tem projeto de implantação, você não tem um custo oculto ali de infraestrutura, tá? E você, obviamente, não vai ter qualquer tipo de problema de integração, tá? Então, paro por aqui e aí vamos para as dúvidas, se tiver alguma. Gabriel, você consegue ajudar a gente? Ajudo. Pessoal, se tem alguma pergunta para poder fazer, a gente está aqui, pode colocar no chat ou pode perguntar na parte de perguntas e respostas aqui do Teams, tá? Marcelo perguntou sobre a gravação, a gente vai disponibilizar depois, o Joana até colocou aqui, da gravação do webinar no nosso canal do YouTube. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu vi duas aqui, Q&A, Gabriel. Do API Security envia logs para algum CIEM? Sim, envia, tá? Se vocês quiserem enviar logs para CIEM, é possível enviar. E se o Shadowhunt consegue automatizar alguma contenção? Não, a gente só realmente alerta. Tá? A gente só vai fazer a parte de alerta, porque, de novo, né? Nós não temos como saber se aquele comportamento ele é um comportamento verdadeiro ou não, a lógica do negócio, se é uma coisa que está sendo testada ou não, se é algum pentest que está acontecendo dentro do seu ambiente. Então, todo esse processo da contenção, ele realmente tem que ser feito pelo cliente. Tá? Tá, o Rodrigo também está perguntando qual que é a forma de licenciamento. Eu vou responder do meu lado e responde o seu, tá, Luiz? Na parte de API Security, é por requisição, tá? Então é por request. Então a gente tem pacotes, né, da quantidade de requests que são feitos para o seu ambiente, para as APIs que você quer proteger, tá? E aí a parte de WAP. No parte WAP, basicamente, tá, é tráfego limpo, tá? Então a gente fala de basicamente terabyte mês e também requisição de API, tá? Então é basicamente quanto é o tráfego que você entrega para os seus usuários, né? Lembrando que se você tem, né, um app na frente, ele já está filtrando tudo que é ruim ali, tudo que não deveria estar chegando à sua estrutura, e obviamente isso reduz o custo lá da questão do API Security, porque você está recebendo o tráfego verdadeiro. O Daniel perguntou se consegue acesso aos slides. Vocês conseguem disponibilizar, meninos? A gente passa Sim, para... depois a gente passa para a gente aqui e depois a gente disponibiliza para vocês. Tá? A Márcia está perguntando se a monitorização de API também acontece na cloud. Márcia, eu não entendi muito bem se você está perguntando se a nossa solução é lá na cloud. Se for isso, sim, a nossa solução é na cloud. Tá? Ou se as suas APIs elas estão em algum serviço disponibilizado na cloud. Tá? Se elas estão em algum serviço disponibilizado na cloud, sim. Né? De novo, a gente se integra, né, a infraestrutura que normalmente... tá, a primeira opção. Tá, a primeira opção, sim, tá tudo na nuvem. Tá, tanto a parte de WAP quanto a parte de API Security é tudo na nuvem. Tá?
Camai, que a gente não dá o prazer para os nossos clientes de abrir a caixa, ver lá, pôr no rack, ver a luzinha acendendo. A gente aqui é basicamente cloud, tá? Cloud pura. A gente brinca um pouquinho, pessoal, que se você coloca essa estrutura de UAP, WAF ou de API Security dentro da sua casa, né? O que você está fazendo é trazendo todo o lixo para dentro de casa para depois jogar fora, né? Então, assim, não faz muito sentido. Deixa isso na nuvem, tudo que é ruim é jogado fora na nuvem e só chega para você o que realmente é válido, tá? Tá. Panagotes está perguntando, em caso de crise, existe um tipo de chaveamento prático da Akamai entre os próprios sites, áreas da Akamai, e a possibilidade de voltar as APIs diretamente para a empresa, que é cliente da Akamai? Sim, é uma feature padrão de CDN, tá? Mas isso para o nosso usuário é transparente. O cliente é transparente. Então não é uma preocupação. Como eu comentei, a Akamai tem 360 mil servidores no mundo. Mesmo que caia 1.000 no Brasil, no caso do Brasil tem 8 mil, né? Vai sobrar 7 mil para atender. Então isso é muito transparente. A gente sempre vai achar a melhor rota. Obviamente a rota que também funciona, né? Nesses casos de queda, tá? Mas isso é transparente. Se precisasse, por um evento muito crítico, tiver que chavear direto para a origem, também existe uma feature lá chamada Site Failover, que a gente consegue transcrever e enviar o tráfego direto, sem passar pela Akamai, para o data center de origem, tá? Não é muito recorrente, é feita às vezes até para teste, tá? Mas existe sim, transparente para o usuário. O Rodrigo também pergunta, eu acho que a pergunta, por causa da Márcia, conseguem se integrar a uma nuvem tipo Azure para identificar quais APIs estão expostas? Então, também não entendi a pergunta, mas vamos lá, de novo, né? A solução ela se integra, né, à infraestrutura que disponibiliza as APIs do cliente, né? Então, seja um load balancer, seja um AF, seja uma CDN. Então, uma vez que essas estruturas elas são mais conhecidas, né? Elas são conhecidas dentro da estrutura do cliente, o que passar por ali, a gente vai identificar. O Caso, Daniel por exemplo, só comentando, pode. eu acredito que provavelmente a pergunta seja porque o API Gateway, por exemplo, deve ser na Azure. Dá para fazer sim, tá? A gente consegue integrar com o Node, trazer para a Akamai e ter toda essa segurança que a gente comentou aqui no quesito API Security, tá? Então é muito agnóstico quanto à origem. De onde vem a API, a gente consegue puxar. Claro, para a Akamai é mais fácil, né? Como a gente comentou, tem um Native Connector, mas é possível também outras fontes, né? Como API Gateway local, cloud, dentre outros. Beleza. O Daniel está perguntando quanto tempo levaria a integração do API Security? Teria downtime? Vamos lá, essa aí depende da infraestrutura que você tem, né? Depende de onde vamos integrar, né? Se for a Akamai, é 3 minutos, Luiz. Dá para fazer mais Por rápido. aí, 2, 3 cliques, tá? Não tem 2 segredo. minutos e 40 segundos. Então é bem rápido, não tem downtime, tá? Se for na sua infraestrutura interna, aí vai depender do que você vai disponibilizar para a gente. Né? Então, sei lá, se é vou falar de alguns concorrentes aqui, mas se é um F5, vai ter que criar uma iRule, e aí vai depender de como é que é a estrutura, de como é que é criado, né? Como é que o seu F5 está configurado, para que a gente entenda como é que a iRule tem que ser configurada, e pode ou não ter downtime. Vai depender muito do que você tem, tá? Mas basicamente o que a gente está fazendo é um mirror, né, enviando os logs de algum lugar dentro da sua organização para dentro do API Security, tá? Isso pensando, né, na camada de API Security, olhando, né, a questão de visibilidade e comunicação leste-oeste. Na questão de WAF, acho que é rápido também, né, Luiz? Não é muito É complexo. rápido. A gente testa em staging, a gente trabalha um pouco antes de fazer a virada, tá? Mas sobre o API Security, o que é interessante aqui ressaltar? A gente trabalha com Traffic Mirroring. Então a gente não está na requisição, a gente não está um ponto a mais na requisição. Então a gente não é um ponto a mais de falha para vocês. A gente vai ver um espelhamento do tráfego. Então é Não uma é coisa que inline. reduz muito, exato, essa é a palavra que eu estava buscando. Reduz muito esse perigo que vocês têm, essa preocupação que vocês têm com o downtime, tá? É bem mais transparente, mais simples de você integrar no dia a dia. Tá. É. Eu acho que eu vi uma pergunta do Fábio, mas acabou saindo aqui do chat. Ele está perguntando qual que é a diferença, vou falar em termos de competitivos, contra a Salt Security, pro produto dela. Eu posso até falar, assim, o Fábio, que a gente pode até marcar uma call mais específica para a gente poder falar o que cada ferramenta tem, os prós e contras,
de uma maneira mais específica, né? Por exemplo, o Shadowhunt é um diferencial que a Akamai tem e a Salt não tem. Então, assim, a gente depois pode marcar uma call junto com você para explicar esses pontos, né? O que cada um faz. Eu vou dar só um exemplo rápido que eu acho que é legal colocar, tá? Um exemplo genérico aqui. E vamos imaginar que você trabalha para um setor ali de seguros automotivos, tá? E você tem que ver se um acidente ocorreu, qual que é o motivo dele ter ocorrido, né? Para você ver se você indeniza o seu cliente ou não. Você prefere ter uma foto do acidente, do carro batido, ou você prefere ter um vídeo mostrando a pessoa dirigindo por meia hora até acontecer o acidente? Acredito que seja o vídeo seja mais interessante. Esse é o nosso diferencial com o Akamai. Esses 30 dias para você mostrar o que é requisição real, como ela funciona. Toda essa parte do Data Lake é um diferencial nosso. Então a gente consegue mostrar o vídeo do incidente de segurança, ao invés de, opa, teve um incidente. Então fica mais fácil para o seu time, seja o time interno, seja o Shadowhunt, de verificar o que aconteceu e entender, opa, isso aqui é um ataque, isso aqui não é, qual que é o normal, qual não é o normal, tá? Então, essa visibilidade de 30 dias é um grande diferencial nosso perante a concorrência, tá? Como a Salt, como outros nomes aí, Sequence, No Name, dentre outros, tá? Boa, Luiz. Pessoal, mais alguma pergunta? Antes da gente encerrar aqui, só lembrando, pessoal, se vocês puderem avaliar o webinar, com a nossa pesquisa de satisfação, tem um forms ali no chat. Por gentileza, avaliem a gente, critiquem, deem sugestões para os próximos webinários, tá? Pessoal, eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Novamente, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Nassif, Luiz, muito obrigado pela participação. E, pessoal, nos vemos no próximo webinar. Com certeza, mês que vem teremos mais um, tá bom? Valeu, Obrigado, pessoal. pessoal. Um Obrigado, abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau. Valeu.